Liris Avalin Corvaris sempre soube que enxergava o mundo de forma diferente. Filha de curandeiros nômades, ela cresceu sentindo energias que outros ignoravam, percebendo rupturas invisíveis na trama do tempo. Mas quando acordou com a visão de um castelo sendo engolido por luz lunar destrutiva, soube que precisava agir. O problema era simples. Ninguém acreditaria em uma forasteira de 27 anos alertando sobre o fim de Ar-Solkar. Especialmente não o Rei Alfa, Arelion Dravenheil, conhecido por sua racionalidade implacável e desconfiança natural. A carruagem chacoalhou pela última curva antes dos portões do castelo. Liris apertou o anel de madeira no dedo indicador, girando-o ansiosamente enquanto observava as muralhas de pedra negra se erguendo contra o céu alaranjado do entardecer. Ar-Solkar era imponente, majestoso e completamente alheio ao perigo que pulsava sob suas fundações. Ela desceu da carruagem com a bolsa de couro atravessada no corpo, as botas batendo firme no chão de pedra. Guardas a observaram com curiosidade mal disfarçada. Uma mulher sozinha, vestindo roupas simples de viajante, não era exatamente o tipo de visitante comum na corte do Rei Alfa. Um homem robusto, de cabeça careca, coberta por tatuagens tribais intricadas, aproximou-se com passos pesados. Seus olhos cinzentos a avaliaram de cima a baixo. Sou Maevron Elixtravos, comandante da Guarda Real. Você deve ser a estrategista auxiliar que o conselho contratou. O tom não era exatamente acolhedor. Liris assentiu, mantendo a postura ereta. Liris Avalin Corvaris. Agradeço a recepção, comandante. Maevron grunhiu algo incompreensível e fez um gesto brusco para que ela o seguisse. O rei a receberá no salão principal. Tente não desperdiçar o tempo dele com teorias infundadas. Liris engoliu a réplica afiada que subiu à garganta. Não adiantaria antagonizar o comandante antes mesmo de entrar. Ela precisava falar com Arelion, e rápido. A sensação de urgência crescia a cada passo, como se algo debaixo do castelo estivesse respirando, acordando. O salão principal era vasto, com colunas altíssimas e vitrais que filtravam a luz do sol em tons dourados e vermelhos. No centro, sobre um estrado elevado, estava o trono de pedra entalhada, e nele, Arelion Dravenheil. Liris parou no limiar e, por um instante, esqueceu de respirar. Ele era exatamente como as histórias descreviam, só que mais intenso. 1,94 m de presença absoluta, ombros largos cobertos por um manto de couro negro reforçado com detalhes prateados. Os cabelos negros ondulados caíam até a nuca, emoldurando um rosto de linhas severas, mandíbula marcada e uma barba aparada com precisão. Mas eram os olhos que a paralisaram, âmbar profundo, penetrantes, como se enxergassem não apenas o que você mostrava, mas o que escondia. Uma cicatriz fina cruzava o supercílio esquerdo, dando-lhe um ar ainda mais perigoso. Ele a observava em silêncio, imóvel, enquanto ela avançava pelo salão. Liris curvou-se ligeiramente em respeito, mas manteve o olhar firme. Majestade, agradeço por me receber. Arelion inclinou a cabeça, o movimento mínimo quase imperceptível. Liris Corvaris, ouvi dizer que você tem algo urgente a relatar. A voz dele era grave, controlada, cada palavra medida como se pesasse ouro. Liris deu um passo à frente, sentindo o peso dos olhos de todos os conselheiros presentes ao redor do trono. Majestade, vim alertá-lo sobre uma ruptura antiga. Há uma fenda energética se formando sob o castelo, ligada às linhas de magia lunar. Se não for contida, Ar-Solkar corre risco de colapso estrutural e espiritual. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, um dos conselheiros, um homem idoso de vestes bordadas, soltou uma risada seca. Ruptura lunar? Minha cara moça, isso é folclore de taberna. Outro conselheiro, mais jovem, cruzou os braços com desdém. As linhas lunares estão seladas há 3 séculos. Nenhuma bruxa ou curandeira sentiu qualquer anomalia. Liris apertou os punhos, mas manteve a voz calma. Porque nenhuma delas está sintonizada com a frequência correta. Eu sinto a energia pulsando pelas paredes, como um coração doente. Está crescendo.
E quando atingir o pico, não haverá contenção possível. Mais risadas, olhares condescendentes. Um murmúrio de zombaria percorreu o salão. Aurelion permaneceu em silêncio, os olhos fixos nela. Não ria, não zombava, apenas observava, como um predador estudando algo desconhecido. Você tem provas dessa ruptura? Lyris hesitou. Como provar algo que só ela sentia? Minha sensibilidade energética é minha prova, Majestade. Eu não minto. Não vim até aqui por capricho. Um terceiro conselheiro, de barba grisalha e postura arrogante, levantou-se. Majestade, essa mulher claramente busca atenção. Sugiro que seja dispensada antes que desperdice mais do nosso tempo. Aurelion ergueu uma mão e o silêncio voltou instantaneamente. Ele desceu do estrado com movimentos fluidos, cada passo ecoando pelo salão. Aproximou-se de Lyris até ficar a poucos passos dela. De perto, ele era ainda mais imponente. A diferença de altura a fazia inclinar a cabeça para trás, mas ela não recuou. Você parece convicta, mas convicção não é evidência. Este castelo resiste a gerações. Não posso mobilizar recursos baseado em intuição. Lyris sentiu a frustração subir, mas forçou a calma. Majestade, eu entendo sua posição, mas peço apenas que me permita investigar. Se eu estiver errada, partirei sem causar mais transtorno. Aurelion a estudou por longos segundos, os olhos âmbar percorrendo seu rosto como se procurassem falhas, mentiras, fraquezas. Você terá 3 dias. Se nada for encontrado, espero que respeite minha decisão e se retire. Lyris soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Obrigada, Majestade. Ele acenou para Maevron. Comandante, designe alguém para acompanhá-la. Quero relatórios diários. Maevron assentiu rispidamente. Aurelion virou-se para retornar ao trono, mas antes de subir o primeiro degrau, olhou por cima do ombro. E, Lyris, espero que esteja errada, pelo bem de todos nós. Havia algo na voz dele. Não era desdém. Era preocupação mascarada por controle absoluto. Lyris curvou-se novamente e saiu do salão, o coração acelerado. Ela tinha 3 dias para provar o impossível, e a sensação de urgência não parava de crescer. Naquela noite, enquanto Lyris revisava mapas antigos na biblioteca do castelo, acompanhada por Selvara June Wildren, a arquivista tagarela de cabelos brancos curtíssimos, o chão tremeu. Apenas 1 segundo, quase imperceptível, mas Lyris sentiu. E quando olhou pela janela em direção ao pátio central, viu uma rachadura fina, brilhante como prata líquida, surgindo na base da torre leste. Ela correu. Precisava encontrar Aurelion antes que fosse tarde demais. Mas quando chegou ao corredor que levava aos aposentos reais, a rachadura já se estendia pelo teto, pulsando como uma ferida aberta no ar. E então, de dentro dela, algo começou a sair. Lyris correu pelos corredores, o coração batendo descompassado. A rachadura prateada no teto pulsava como uma veia exposta, e dela começavam a surgir filamentos de luz que se retorciam no ar, como serpentes etéreas. "Preciso avisar o rei!" Ela gritou para os guardas que passavam, mas eles apenas olharam o teto com curiosidade, sem entender a gravidade. Para eles, era apenas um fenômeno estranho, talvez até bonito. Mas Lyris sentia a energia corrupta emanando daquilo. Não era luz, era uma ferida. Ela irrompeu no salão principal sem cerimônia, ofegante, os cabelos castanho-avermelhados desalinhados. Aurelion estava em pé próximo ao trono, conversando em voz baixa com Maevron. Ambos viraram-se bruscamente ao ouvirem a porta bater. "Majestade, a ruptura começou. Está na torre leste, espalhando-se pelo teto do corredor norte." Aurelion franziu o senho, mas não hesitou. Em 3 passos longos, estava diante dela. "Mostre-me." Lyris conduziu-o rapidamente de volta ao corredor, Maevron e 2 guardas o seguindo de perto. Quando chegaram, a rachadura havia crescido. Agora se estendia por quase 3 metros, e os filamentos luminosos dançavam no ar, emitindo um zumbido baixo e perturbador. Aurelion parou, os olhos âmbar fixos na anomalia. Seu maxilar se contraiu. "O que é isso?" "Uma fenda nas linhas lunares. Ela está sugando a estabilidade estrutural do castelo e liberando energia descontrolada."
Se continuar crescendo, pode colapsar a ala inteira. Maevron deu um passo à frente, desembainhando a espada instintivamente. Podemos selar com magia de contenção? Lyris balançou a cabeça frustrada. Não com magia comum. Isso é ancestral. Precisa ser fechado na origem, não na superfície. Aurelion cruzou os braços, a postura imponente mesmo diante do desconhecido. Onde fica a origem? Lyris fechou os olhos, concentrando-se na pulsação energética. Seguiu o fluxo mentalmente, rastreando o caminho até a fonte. Quando abriu os olhos novamente, estava pálida, nos subterrâneos, sob a câmara do conselho. O silêncio foi pesado. Maevron olhou para Aurelion com desconfiança renovada. Majestade, isso pode ser uma armadilha. Ela pode estar nos conduzindo para uma emboscada. Lyris virou-se para o comandante, a voz firme apesar da exaustão. Se eu quisesse prejudicar o rei, não teria alertado sobre nada. Teria deixado o castelo desabar sobre todos vocês. Aurelion ergueu a mão, interrompendo a discussão antes que escalasse. Chega, Maevron. Reúna uma equipe. Vamos investigar os subterrâneos agora. O comandante hesitou, mas obedeceu, partindo rapidamente. Aurelion voltou-se para Lyris, os olhos penetrantes estudando cada traço do rosto dela. Se você estiver mentindo, ou se isso for parte de algum plano maior, não haverá misericórdia. Lyris sustentou o olhar dele sem vacilar. Eu não minto, majestade. E não tenho nada a ganhar com a destruição de Ar-Solkar. Por um momento, algo mudou na expressão de Aurelion. A desconfiança não desapareceu, mas foi acompanhada por algo novo. Curiosidade, talvez, ou reconhecimento de coragem. Então me guie e reze para estar certa. Os subterrâneos de Ar-Solkar eram antigos, mais antigos que o próprio castelo. Túneis de pedra úmida se estendiam como veias sob a estrutura, iluminados apenas por tochas que Maevron e seus guardas carregavam. Lyris liderava o caminho, seguindo a pulsação energética que só ela conseguia sentir. Aurelion caminhava ao lado dela, silencioso, mas atento a cada movimento. Você sempre teve essa sensibilidade? A pergunta a pegou de surpresa. Ela olhou para ele de relance. Desde criança. Minha mãe dizia que eu nasci com o véu, conectada às linhas invisíveis do mundo. Nunca soube se era dom ou maldição. Aurelion observou-a com interesse renovado. Deve ser solitário, ver o que ninguém mais vê. Lyris sorriu de forma triste. Mas também é necessário. Alguém precisa alertar quando o perigo vem. Eles continuaram em silêncio até chegarem a uma câmara ampla, circular, com um círculo de runas entalhadas no chão. No centro, uma rachadura idêntica à do corredor, só que maior, pulsava violentamente. Lyris parou na borda do círculo, o rosto tenso. Aqui, esse é o ponto de ruptura. Aurelion aproximou-se analisando as runas. Conheço esses símbolos. São do pacto fundador de Ar-Solkar, firmado pela minha linhagem há 3 séculos. Lyris ajoelhou-se, tocando levemente a borda de uma runa. Uma onda de energia a percorreu e ela arquejou. O pacto está quebrado. Algo foi rompido na linha de sucessão. Aurelion franziu o senho. Impossível. A sucessão está intacta. Não a sucessão de sangue. A sucessão de vínculo. O pacto exigia que cada rei alfa selasse seu reinado com uma ligação destinada. Um uníssono. O termo fez Aurelion recuar um passo. Uníssonos são lendas. Lyris levantou-se, virando-se para encará-lo. Lendas baseadas em verdade. Seu antepassado selou o pacto com sua companheira destinada. Mas você está sozinho, sem vínculo. E o pacto está cobrando o preço. Maevron deu um passo à frente, a voz dura. Isso é absurdo. O rei não precisa de ninguém para governar. Lyris balançou a cabeça. Não é sobre governar. É sobre equilíbrio. A magia lunar exige dualidade, força e sensibilidade. Sem isso, ela se volta contra quem a ignora. Aurelion ficou em silêncio, processando. Então, lentamente, virou-se para Lyris. Se o que você diz é verdade, como selamos novamente? Lyris hesitou. Ela sabia a resposta, mas temia dizê-la em voz alta. Antes que pudesse responder, a rachadura explodiu em luz cegante e das profundezas dela uma voz ecoou. Antiga, furiosa, inumana, o pacto foi quebrado. O rei Alfa pagará com sua alma, ou oferecerá a substituta. E então, dos filamentos de luz, uma forma começou a se materializar.
algo imenso, predatório, com olhos que brilhavam como luas gêmeas. Lyris sentiu o sangue gelar. O guardião do pacto havia despertado, e ele vinha cobrar. A criatura que emergiu da rachadura não tinha forma definida. Era luz e sombra entrelaçadas, uma presença que ocupava espaço sem corpo sólido. Olhos lunares brilhavam como faróis no centro daquela massa etérea. E quando falou, a voz reverberou nas paredes, nos ossos, na alma. O rei Alfa rompeu o pacto. A dívida será paga. Maevron gritou ordens. Os guardas avançaram com espadas erguidas, mas as lâminas atravessaram a criatura sem causar dano algum. Aurelion deu um passo à frente, colocando-se instintivamente entre a entidade e Lyris. A voz dele ecoou firme, sem hesitação. Eu sou Aurelion Dravenhale, rei Alfa de Arsolkar. Se há dívida, é comigo que você negocia. A criatura inclinou-se, como se estudando o Alfa com curiosidade antiga. O sangue do fundador corre em suas veias, mas o vínculo está ausente. Sem a dualidade, o pacto sangra, o castelo sangra, a terra sangra. Lyris deu um passo à frente, saindo da proteção involuntária de Aurelion. Sua voz estava firme, apesar do medo. Existe uma forma de restaurar o pacto sem destruição? Os olhos lunares se voltaram para ela e Lyris sentiu um peso esmagador sobre o peito, como se a criatura estivesse lendo cada segredo guardado em sua alma. A curandeira vê o que outros ignoram. Interessante. A forma etérea flutuou mais perto, circundando Lyris lentamente. O pacto exige equilíbrio, força e sabedoria, proteção e visão. O Alfa sozinho é metade. Ele precisa da outra metade. Ou o castelo desmorona em 7 dias. Aurelion cerrou os punhos. E como eu encontro essa outra metade em 7 dias? A criatura parou diante de Lyris, tão perto que ela podia sentir a energia gelada emanando dela. Ela já está aqui. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhos se voltaram para Lyris. Maevron recuou instintivamente, a mão ainda na espada. Os guardas trocaram olhares confusos. Aurelion virou-se lentamente para Lyris, os olhos âmbar fixos nela com intensidade nova. O que isso significa? Lyris estava pálida, o coração batendo descompassado. Ela balançou a cabeça, a voz saindo fraca. Eu não sei. Eu só vim alertar sobre a ruptura. Eu não... A criatura soltou um som que poderia ser uma risada. O destino não pede permissão, curandeira. Ele apenas acontece. Vocês têm 7 dias para selar o vínculo. Ou Arsolkar cai, e com ele, todos que amam. E então, tão rapidamente quanto apareceu, a entidade se dissolveu de volta para dentro da rachadura, que diminuiu ligeiramente, mas não desapareceu. O silêncio na câmara era ensurdecedor. Maevron foi o primeiro a falar, a voz carregada de desconfiança. Isso pode ser uma manipulação. Ela pode estar usando magia para nos enganar. Aurelion ergueu a mão, silenciando o comandante. Seus olhos não saíram de Lyris. Subam, todos. Lyris fica comigo. Maevron hesitou, mas a autoridade na voz de Aurelion não permitia questionamentos. Ele e os guardas subiram lentamente, lançando olhares desconfiados para Lyris antes de desaparecerem pelos túneis. Quando ficaram sozinhos, Aurelion caminhou até a borda do círculo de runas, observando a rachadura que ainda pulsava fracamente. Você sabia? Lyris balançou a cabeça com veemência. Não, eu só sabia da ruptura. Não tinha ideia de que eu estaria envolvida dessa forma. Aurelion virou-se para encará-la, e pela primeira vez ela viu algo além da racionalidade controlada. Havia confusão ali, e talvez medo. Você entende o que isso significa? Se a criatura está certa, nós precisamos formar um vínculo. Lyris engoliu em seco, sentindo o peso daquelas palavras. Um uníssono não é apenas simbólico, é uma conexão profunda, espiritual, é destino. Aurelion soltou um suspiro pesado, passando a mão pelos cabelos negros. Eu não acredito em destino. Acredito em escolhas, em estratégia, em controle. Lyris deu um passo em direção a ele, a voz suave mas firme. E às vezes, majestade, o mundo nos tira o controle e precisamos confiar em algo maior. Ele a observou por longos segundos, os olhos percorrendo o rosto dela como se tentasse encontrar respostas em suas feições. Você não me conhece. Eu não a conheço.
Como podemos formar um vínculo verdadeiro em 7 dias? Lyris segurou o anel de madeira no dedo, girando-o ansiosamente. Talvez o vínculo já exista, e nós só precisamos reconhecê-lo. Arelion deu um passo mais perto, diminuindo a distância entre eles. A diferença de altura fazia Lyris inclinar a cabeça para trás, mas ela não recuou. Você não tem medo de mim? Lyris sorriu levemente, apesar da tensão. Tenho, mas também confio em você. Vi como protegeu seu povo sem hesitar. Como ouviu o que ninguém mais quis ouvir. Isso diz muito sobre quem você é. Algo mudou no olhar de Arelion. A barreira de desconfiança começou a rachar, assim como as paredes do castelo. E você veio até aqui sabendo que ninguém acreditaria. Arriscou sua reputação, talvez sua vida, para alertar estranhos sobre um perigo que só você podia ver. Isso também diz muito. Lyris sentiu o calor subir pelo pescoço. Havia algo na forma como ele falava, na intensidade daquele olhar âmbar, que a fazia sentir exposta e protegida ao mesmo tempo. Arelion ergueu a mão lentamente, hesitante, e tocou levemente uma mecha do cabelo castanho avermelhado dela, como se testando a realidade daquele momento. Se o destino nos escolheu, então talvez ele saiba algo que eu ainda não vi. Lyris prendeu a respiração. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. E o que você vê agora? Arelion inclinou-se ligeiramente, os olhos descendo para os lábios dela por uma fração de segundo antes de retornar ao olhar verde escuro. Vejo alguém corajosa, sincera, e que talvez seja exatamente o que Arsolkar precisa. A distância entre eles diminuiu ainda mais. Lyris podia sentir o calor emanando dele, o cheiro de couro e algo selvagem, natural. Os lábios de Arelion estavam a centímetros dos dela, quando um estrondo violento sacudiu os subterrâneos. A rachadura explodiu em luz ofuscante, e a voz do guardião ecoou novamente, furiosa. O tempo está passando. 7 dias. Não desperdicem. Arelion recuou instintivamente, colocando-se na frente de Lyris, enquanto a luz se dissipava. Quando olharam para a rachadura novamente, ela havia crescido, e agora pequenas fendas começavam a se espalhar pelas paredes ao redor. O castelo estava desmoronando, e o tempo estava se esgotando. O dia seguinte amanheceu tenso. Arelion convocou uma reunião emergencial do conselho, e pela primeira vez, Lyris foi convidada a participar. A notícia de que ela era a suposta outra metade do vínculo necessário para salvar Arsolkar espalhou-se pelo castelo como fogo em palha seca, e nem todos estavam felizes com isso. Na sala do conselho, 16 nobres se reuniam ao redor de uma mesa oval de carvalho escuro. Lyris estava ao lado de Arelion, sentindo o peso de cada olhar desconfiado sobre ela. Selvara June Wildren, a arquivista, estava presente também, seus olhos azuis translúcidos, brilhando de curiosidade enquanto folheava pergaminhos antigos. Um dos conselheiros, um homem de meia idade chamado Therion Kaelus Vorn, bateu a mão na mesa com força. Isso é absurdo! Uma forasteira sem linhagem, sem título, não pode ser a salvação de Arsolkar. É uma farsa. Outro conselheiro, uma mulher de expressão severa chamada Isolde Mirentani, concordou com um aceno rígido. Majestade, com todo respeito, isso pode ser uma armadilha elaborada. Ela aparece com avisos convenientes e, de repente, é declarada sua companheira destinada? É conveniente demais. Arelion manteve a voz calma, mas havia uma borda afiada nela. Conveniente seria ignorar o fato de que o castelo está literalmente se despedaçando. As rachaduras crescem a cada hora. Temos 7 dias antes que a estrutura inteira colapse. Therion levantou-se, a voz carregada de veneno. Então busque outra solução. Há dezenas de mulheres nobres que poderiam formar esse vínculo. Por que exatamente ela? Lyris sentiu a raiva subir, mas Arelion respondeu antes que ela pudesse. Porque o guardião a identificou. Não eu, não ela. Uma entidade ancestral que protege este castelo há 3 séculos, a menos que você questione a sabedoria dos próprios fundadores de Arsolkar.
O silêncio foi tenso. Derion sentou-se lentamente, mas o olhar que lançou para Lyris estava cheio de ódio mal disfarçado. Selvara limpou a garganta, erguendo um pergaminho amarelado. Na verdade, encontrei algo interessante nos arquivos. A linhagem Corvaris tem registros antigos ligados aos fundadores. Eles eram guardiões das linhas lunares, responsáveis por monitorar e proteger o equilíbrio energético. Todos se viraram para Lyris, que arregalou os olhos. Eu não sabia disso. Selvara sorriu gentilmente. Provavelmente porque a linhagem se dispersou há gerações, tornando-se nômade. Mas o sangue carrega memória. Você sente as linhas porque seus ancestrais as protegiam. Isolde cruzou os braços, ainda cética. Isso não prova que ela é confiável, apenas que tem ancestralidade relevante. Arelion inclinou-se para a frente, os olhos âmbar varrendo cada rosto na mesa. Então, o que sugerem? Que eu ignore a única solução apresentada e deixe o castelo desmoronar? Que eu condene todos os habitantes de Arsolkar porque alguns de vocês não confiam em alguém de fora? Ninguém respondeu. Arelion levantou-se, encerrando a reunião com autoridade absoluta. A decisão está tomada. Lyris permanece. Trabalharemos juntos para selar o pacto. Quem discordar pode apresentar uma solução melhor. Até lá, espero cooperação total. Ele saiu da sala e Lyris o seguiu rapidamente, sentindo os olhares hostis queimando suas costas. No corredor, ela alcançou Arelion, que caminhava com passos longos e tensos. Majestade, talvez eu devesse partir. Minha presença está causando divisão. Arelion parou bruscamente, virando-se para encará-la. Você está causando divisão porque representa mudança. E mudança ameaça aqueles que se acomodaram no poder. Mas isso não é motivo para recuar. Lyris segurou o anel de madeira, girando-o nervosamente. E se eles estiverem certos? E se eu não for suficiente para selar o pacto? Arelion deu um passo mais perto, a voz baixando para um tom quase íntimo. Então enfrentaremos isso juntos. Mas não vou desistir de você por medo ou pressão política. Havia algo na forma como ele falava, na intensidade do olhar, que fazia o coração de Lyris acelerar. Antes que ela pudesse responder, Maevron apareceu correndo pelo corredor, o rosto tenso. Majestade, houve um incidente na ala leste. Uma das rachaduras desabou parte do teto. 3 pessoas ficaram feridas. Arelion fechou os olhos brevemente, o peso da responsabilidade visível em seus ombros. Vou para lá agora. Maevron, dobre a guarda ao redor das áreas afetadas. Lyris tocou o braço dele levemente. Eu vou com você. Posso ajudar com os feridos. Arelion assentiu e juntos correram para a ala leste. A cena era caótica. Escombros cobriam o chão e 3 servos estavam sendo atendidos por curandeiros apressados. Lyris ajoelhou-se ao lado de uma jovem que sangrava da testa, colocando as mãos sobre o ferimento e murmurando palavras antigas. Uma luz suave emanou de suas palmas e o sangramento parou. Arelion observava, impressionado. Não era apenas intuição energética, ela tinha poder de cura real. Quando todos estavam estabilizados, Lyris levantou-se, exausta. Arelion segurou o braço dela, evitando que tropeçasse. Você precisa descansar. Estou bem. Só preciso de alguns minutos. Eles caminharam até uma sacada próxima, onde a brisa noturna oferecia algum alívio. A lua estava cheia, prateada e imponente no céu. Lyris apoiou-se na balaustrada, observando o horizonte. Quando eu era criança, minha mãe dizia que a lua guardava segredos, que ela via tudo e protegia aqueles que respeitavam o equilíbrio. Arelion ficou ao lado dela, os olhos fixos no mesmo horizonte. Meu pai dizia algo parecido, que o pacto com a lua era sagrado e que quebrá-lo traria ruína. Lyris virou-se para ele. Então talvez ele estivesse preparando você para este momento, para entender que algumas coisas vão além da lógica e do controle. Arelion encontrou o olhar dela e pela primeira vez permitiu que a vulnerabilidade aparecesse. Eu não sei como fazer isso. Como abrir mão do controle e confiar no destino. Lyris sorriu suavemente, estendendo a mão, um passo de cada vez, começando por confiar em mim.
Arelion olhou para a mão estendida e lentamente entrelaçou os dedos com os dela. A conexão foi instantânea. Uma onda de calor percorreu ambos e, por um breve segundo, sentiram a presença um do outro de forma mais profunda, como se suas almas se reconhecessem. Mas então, um grito ecoou do pátio abaixo. Eles correram até a borda da sacada e viram guardas lutando contra figuras encapuzadas que haviam invadido o castelo. E no centro do caos, Therion Kailos Vorn comandava os invasores apontando diretamente para a sacada onde Arelion e Lyris estavam. "Matem o rei Alfa e tragam a curandeira viva!" Lyris sentiu o sangue gelar. A conspiração não era apenas política, era assassinato. Arelion reagiu em uma fração de segundo. Ele puxou Lyris para dentro da sacada, protegendo-a com o próprio corpo enquanto flechas atravessavam o ar, onde ela estava segundos antes. "Fique atrás de mim!" Ele desembainhou a espada que sempre carregava, os olhos âmbar brilhando com fúria controlada. O instinto de Alfa tomou conta, transformando-o de rei diplomático em guerreiro letal. Maevron apareceu correndo pelo corredor, espada em punho, seguido por 6 guardas leais. "Majestade, os traidores bloquearam a ala sul. Precisamos levá-lo para a câmara fortificada." Arelion balançou a cabeça, a voz firme. "Não vou me esconder enquanto meu castelo está sob ataque. Reúna todos os guardas leais. Vamos acabar com isso agora." Lyris segurou o braço dele, os olhos verdes cheios de urgência. "Arelion, eles querem me capturar viva. Se me entregarem, talvez parem o ataque." Os olhos dele se estreitaram e a voz saiu com uma autoridade absoluta que não permitia discussão. "Isso nunca vai acontecer. Enquanto eu respirar, ninguém encosta em você." Maevron interveio, pragmático como sempre. "Majestade, se eles querem a curandeira, podemos usar isso a nosso favor." Uma emboscada. Arelion considerou por um segundo, depois assentiu. "Lyris fica comigo. Maevron posicione arqueiros nas torres. Quero todos os invasores identificados e neutralizados. Vivos, se possível. Preciso saber quem mais está envolvido nessa traição." O comandante assentiu e correu para executar as ordens. Arelion virou-se para Lyris, pegando-a pela mão. "Fique perto de mim. Não se afaste nem por um segundo." Ela assentiu, o coração batendo acelerado enquanto eles desciam as escadas em direção ao pátio central. O som de metal contra metal ecoava pelas paredes, gritos de batalha misturados com o ranger das rachaduras lunares que continuavam se espalhando. Quando chegaram ao pátio, a cena era de caos controlado. Guardas leais enfrentavam os invasores encapuzados, enquanto Therion Kailos Vorn gritava ordens do outro lado, protegido por uma barreira de mercenários. Ao avistar Arelion, os olhos de Therion brilharam com ódio. "Você deveria ter ouvido o conselho, Arelion, mas preferiu confiar em uma forasteira do que nos seus próprios nobres. Agora Arsoukar pagará o preço." Arelion deu um passo à frente, a presença dele tão imponente que alguns invasores hesitaram. "Traição contra a coroa é punida com morte, Therion. Renda-se agora e talvez eu seja misericordioso." Therion riu, um som amargo e cruel. "Misericórdia? Você destruiu este reino no momento em que decidiu formar um vínculo com essa mulher. O pacto é uma mentira, sempre foi. Seu avô morreu tentando provar isso, e você é tolo o suficiente para repetir o erro." Lyris arregalou os olhos. Havia algo na forma como Therion falava, uma convicção que ia além de ambição política. "Arelion, ele sabe algo que não estamos vendo." Mas antes que pudessem investigar mais, Therion fez um sinal, e uma dúzia de invasores avançou em direção a eles. Aurelion se posicionou na frente de Lyris, a espada erguida. O primeiro invasor atacou, e ele desviou com precisão mortal, desarmando o homem em 2 movimentos fluidos. O segundo veio pela lateral, mas Maevron surgiu interceptando o golpe. A batalha se intensificou. Arelion lutava com a eficiência de quem nasceu para isso, cada movimento calculado, letal e preciso.
mas havia muitos inimigos, e eles continuavam vindo. Lyris sabia que precisava ajudar. Ela fechou os olhos, concentrando-se nas linhas energéticas que corriam sob o castelo. Se conseguisse canalizar parte da energia lunar instável, talvez pudesse criar uma barreira. Ela estendeu as mãos, murmurando as palavras antigas que sua mãe lhe ensinara. Uma luz prateada começou a brilhar ao redor dela, e o chão sob seus pés tremeu levemente. Arelion olhou por cima do ombro, vendo a energia se manifestando ao redor de Lyris. Seus olhos se arregalaram. O que você está fazendo? Confiando no que sou? A luz explodiu em uma onda que empurrou os invasores mais próximos para trás, criando um espaço ao redor de Arelion e Lyris, mas o esforço a deixou fraca e ela cambaleou. Arelion a segurou antes que caísse, os braços fortes ao redor dela. Você é incrível, mas não se esgote. Precisamos sair daqui. Therion viu a demonstração de poder e gritou furioso. Vejam, ela está usando magia proibida. Ela vai destruir todos nós. Mas naquele momento, Selvara apareceu correndo do corredor leste, carregando um pergaminho antigo, os cabelos brancos desalinhados. Majestade, Encontrei a verdade sobre o pacto. Ela chegou ofegante, estendendo o pergaminho para Arelion, enquanto Maevron e os guardas criavam um perímetro defensivo ao redor deles. O pacto não é uma maldição, é uma proteção, mas só funciona se for aceito voluntariamente por ambas as partes. O avô de Therion tentou forçar o vínculo com uma companheira que não o amava e o pacto se voltou contra ele. Por isso, Therion acredita que é uma armadilha. Arelion leu rapidamente o pergaminho e a compreensão surgiu em seus olhos. Ele está errado. O pacto não falhou. Foi quebrado por falsidade. Lyris, ainda nos braços dele, olhou nos olhos âmbar. Então a questão é simples. Você aceita isso voluntariamente? Aceita o vínculo comigo? Arelion hesitou apenas um segundo, não por dúvida, mas para ter certeza de que ela via a verdade nele. Aceito, sem coerção, sem obrigação, porque confio em você, porque vejo sua força, sua coragem, e algo em mim reconhece algo em você. Lyris sentiu lágrimas queimando nos olhos. Então, eu também aceito, livremente. No momento em que as palavras foram ditas, uma luz prateada irrompeu dos subterrâneos, subindo como um pilar até o céu. As rachaduras no castelo começaram a brilhar, não com destruição, mas com cura. E na clavícula de Lyris, uma marca prateada começou a surgir, brilhando intensamente. No peito de Arelion, sobre o coração, a mesma marca apareceu. O vínculo estava se formando, mas Therion, cego pela raiva e pelo medo, gritou uma última ordem. Matem-nos! Agora! 6 arqueiros surgiram nas muralhas, flechas apontadas diretamente para Lyris. Arelion não pensou, apenas agiu. Ele girou, cobrindo Lyris completamente com o corpo. As flechas voaram, e 3 delas acertaram as costas do Rei Alfa. Lyris gritou, enquanto Arelion desabava em seus braços, o sangue manchando o couro negro. Não! Arelion! Não! Ele olhou para ela, a respiração já difícil, mas ainda tentou sorrir. Você está segura? E então seus olhos se fecharam. O rugido que saiu de Lyris não era humano, era ancestral. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. O rugido que saiu de Lyris ecoou pelas muralhas de Ar-Solkar como um trovão ancestral. A energia lunar que ela havia canalizado explodiu em uma onda devastadora, derrubando todos os invasores num raio de 20 metros. Therion foi lançado contra a parede, perdendo os sentidos instantaneamente. Mas Lyris não se importava com nada disso. Seus olhos estavam fixos em Arelion, desfalecido em seus braços, o sangue escorrendo pelas 3 flechas cravadas em suas costas. Não! Você não pode morrer! Não agora! Maevron correu até eles, o rosto pálido. Majestade, precisamos levá-lo para a enfermaria imediatamente. Lyris olhou para o comandante, os olhos verdes brilhando com uma intensidade sobrenatural.
Não há tempo. As flechas perfuraram órgãos vitais. Se eu movê-lo, ele morre. Silvara chegou correndo, ainda segurando os pergaminhos antigos, as mãos tremendo. O vínculo pode salvá-lo. Se vocês estão conectados, a energia dele pode se estabilizar através de você. Lyris olhou para a marca prateada brilhando em sua clavícula. Depois para a mesma marca no peito de Aurelion, agora manchada de sangue. Como? Eu não sei como. Silvara abriu um dos pergaminhos rapidamente, os olhos percorrendo as palavras antigas. Está aqui. Os uníssonos compartilham força vital. Você precisa ancorar a alma dele à sua. Mas há um preço. Lyris não hesitou. Qual preço? Se você falhar, ambos morrem. O vínculo os une completamente, vida e morte. Lyris olhou para o rosto de Aurelion, pálido, a respiração quase imperceptível. As palavras dele ecoaram em sua mente. Você está segura. Ele havia se sacrificado sem hesitar. Agora era a vez dela. Eu aceito o risco. Me diga o que fazer. Silvara leu rapidamente as instruções enquanto Maevron ordenava que os guardas formassem um círculo protetor ao redor deles. Coloque as mãos sobre as marcas, a sua e a dele, e deixe a energia fluir. Não lute contra ela. Deixe que o vínculo se complete totalmente. Lyris colocou uma mão sobre a marca em sua própria clavícula e a outra sobre a marca no peito de Aurelion. No momento em que tocou ambas, uma corrente elétrica percorreu seu corpo inteiro. Ela fechou os olhos, sentindo a consciência de Aurelion como uma chama fraca, vacilante, prestes a se apagar. Sem pensar, apenas sentindo, Lyris deixou sua própria força vital fluir em direção a ele, alimentando aquela chama, mantendo-a acesa. Mas quanto mais ela dava, mais sentia a própria vida se esvaindo. Estava funcionando. A respiração de Aurelion se estabilizou ligeiramente, a cor voltando ao rosto. Mas Lyris começou a tremer, o corpo enfraquecendo rapidamente. Silvara olhou alarmada. Lyris, você está dando demais, vai se matar. Mas Lyris não conseguia parar. O vínculo havia se tornado uma corrente, e ela estava presa nele, derramando tudo de si para salvar o homem que havia se sacrificado por ela. Suas pernas cederam e ela desabou sobre o peito dele, ainda mantendo as mãos nas marcas. Foi então que aconteceu algo inesperado. A marca no peito de Aurelion brilhou intensamente. E de repente a energia começou a fluir na direção oposta. Ele estava devolvendo. Mesmo inconsciente, mesmo à beira da morte, o vínculo o fez reagir, equilibrando a troca. Lyris arquejou quando sentiu a força dele entrando nela, quente, protetora, poderosa. Não era apenas energia, era essência, era alma. Era tudo o que Aurelion era sendo compartilhado com ela. E naquele momento, ela viu. Memórias dele inundaram sua mente. A infância rigorosa, treinado para ser rei desde os 6 anos. A perda da mãe quando tinha apenas 12. O peso do trono que assumiu aos 23, jovem demais, mas sem escolha. A solidão, a responsabilidade esmagadora, o medo constante de falhar com seu povo. E então ela viu a si mesma. Vista pelos olhos dele, chegando ao castelo, determinada, corajosa, o momento em que ele decidiu confiar nela, não por obrigação, mas porque algo nele reconheceu algo nela. O instante em que percebeu que a proteção que sentia não era apenas dever de rei, mas algo pessoal, profundo, inevitável. Lyris abriu os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não estava apenas conectada a Aurelion, ela o conhecia. Completamente. E quando olhou para ele novamente, os olhos âmbar estavam abertos, fixos nela com a mesma compreensão. Ele também havia visto tudo dela, a infância nômade, sempre se sentindo diferente, a dor de nunca pertencer a lugar algum, o medo de que seu dom fosse uma maldição, e o momento em que viu Aurelion pela primeira vez e sentiu pela primeira vez na vida que estava em casa. Nenhum deles falou. Não precisavam. O vínculo havia se completado de forma absoluta. Aurelion ergueu a mão, tocando o rosto dela gentilmente. Você me salvou. Lyris sorriu através das lágrimas. Você se sacrificou por mim primeiro. Maevron pigarreou.
claramente desconfortável com a intimidade do momento, mas também visivelmente aliviado. Majestade, os ferimentos... Arelion sentou-se lentamente, e todos assistiram maravilhados quando as flechas em suas costas começaram a ser expelidas pelo próprio corpo, as feridas se fechando com luz prateada. Selvara deixou escapar um suspiro de admiração. O vínculo dos uníssonos é mais poderoso do que qualquer registro descreveu. Arelion levantou-se, puxando Lyris consigo, mantendo-a próxima. Ele olhou ao redor do pátio, vendo os invasores derrotados, Therion inconsciente, e então para as rachaduras nas paredes. Elas estavam se fechando, lentamente, mas de forma constante. O castelo estava se curando, mas então a voz do guardião ecoou novamente, vinda dos subterrâneos, e desta vez havia algo diferente no tom. Não era ameaça, era aviso. O vínculo está selado, mas o despertar está completo. Os uníssonos renasceram, e com eles a profecia antiga. Selvara arregalou os olhos, folheando desesperadamente os pergaminhos. Não pode ser... Arelion virou-se para ela. Que profecia! A arquivista ergueu um pergaminho com mãos trêmulas, a voz quase um sussurro. Os uníssonos não foram apenas criados para selar pactos, eles foram criados para equilibrar o mundo. Onde houver uníssonos verdadeiros, haverá mudança absoluta. Reinos cairão ou se erguerão, e aqueles que temem a mudança, ela parou, engolindo em seco. Virão caçá-los. De todos os cantos do mundo. Lyris sentiu um calafrio percorrer a espinha. Therion não estava sozinho. Maevron confirmou com um aceno sombrio. Se outros reinos descobrirem sobre o vínculo de vocês, verão isso como ameaça ou oportunidade. Arelion apertou a mão de Lyris, a voz firme. Então, enfrentaremos juntos, como deve ser. Mas naquele momento, um mensageiro chegou correndo, o rosto pálido de terror. Majestade, recebemos notícias. 3 reinos vizinhos enviaram emissários. Estão a caminho de Arsolkar. Arelion e Lyris trocaram olhares. A caçada havia começado. Os 2 dias seguintes foram de preparação intensa. Arelion convocou o conselho de guerra, fortificou as defesas do castelo e interrogou Therion, que permaneceu em silêncio absoluto, apenas sorrindo com desdém sempre que questionado sobre conspiradores externos. Lyris passou as noites estudando os pergaminhos antigos com Selvara, tentando entender completamente o que significava ser uma uníssono. O vínculo com Arelion crescia a cada hora. Ela podia sentir a presença dele mesmo quando estavam em alas diferentes do castelo, como se uma linha invisível os conectasse constantemente. E ele sentia o mesmo. Na manhã do 3º dia após a batalha, os emissários chegaram. Do reino de Valtira veio a embaixadora Sirene Liora Duskmer, uma mulher de meia-idade, com olhos calculistas e sorriso político. Do reino de Tornwick chegou o Lord Reidan Voss Morehart, um homem de aparência nobre, mas olhar predatório. E de Greymar, o mais distante dos 3, veio o arcano Draven Kelmir Ashford, um homem silencioso envolto em vestes escuras. Arelion os recebeu no salão principal, com Lyris ao seu lado, Maevron atrás deles e o conselho completo presente. A marca dos uníssonos brilhava discretamente sob suas roupas, impossível de esconder completamente. Sirene foi a primeira a falar, a voz suave, mas carregada de intenção. Rei Arelion, é uma honra estar em Arsolkar. Ouvimos rumores fascinantes sobre eventos recentes. Um vínculo ancestral ressurgindo, rachaduras lunares sendo seladas, bastante impressionante. Arelion manteve a expressão neutra. Arsolkar enfrentou desafios, mas estamos estáveis. Agradeço a preocupação de Valtira. Reidan deu um passo à frente, os olhos fixos em Lyris com intensidade desconfortável. Estável graças a ela, imagino. A curandeira que apareceu do nada e se tornou uníssono do Rei Alfa. Que história notável. Lyris sustentou o olhar dele sem recuar, mas sentiu a tensão no ar.
Draven permaneceu em silêncio, mas seus olhos percorriam o salão, analisando cada detalhe, cada rachadura já curada nas paredes. Cyrene sorriu, mas não havia calor naquilo. Vim com uma proposta, Majestade. Valtira gostaria de formar uma aliança com Arsolkar. Considerando o poder que vocês agora possuem, seria mutuamente benéfico. Arelion inclinou a cabeça levemente. Arsolkar sempre considera alianças justas. Quais seriam os termos? Raidan interveio, a voz carregada de ambição mal disfarçada. Thornwick também oferece aliança. E vai além. Oferecemos proteção militar. Afinal, uníssonos são raros, valiosos e potencialmente vulneráveis a interesse indesejado. A ameaça velada não passou despercebida. Maevron deu um passo à frente, a mão na espada, mas Arelion o deteve com um gesto sutil. Agradeço as ofertas. Vou considerar cuidadosamente. Draven finalmente falou, a voz baixa, mas perturbadoramente calma. Greymar não oferece alianças, oferece conhecimento. Uníssonos são poderosos, mas também perigosos. Sem o treinamento adequado, o vínculo pode consumir ambos. Podemos ensinar controle. Lyris sentiu um arrepio. Havia algo profundamente errado naquele homem. Arelion manteve a diplomacia, mas sua voz carregava a autoridade final. Aprecio todas as ofertas. Darei minha resposta até o amanhecer. Por ora, aproveitem a hospitalidade de Arsolkar. Os emissários foram escoltados para seus aposentos, mas a tensão permaneceu. Naquela noite, Arelion e Lyris se reuniram na biblioteca privada, onde Selvara já os esperava com mais pergaminhos. Nenhum deles veio em paz. Todos querem algo de nós. Lyris concordou, a voz preocupada. Senti algo no arcano. Ele não é apenas diplomata, ele estuda a magia das sombras. Senti a energia dele. Arelion passou a mão pelos cabelos, o peso da situação visível em seus ombros. Não podemos aceitar nenhuma aliança sem entender as intenções reais. Mas também não podemos fazer inimigos de 3 reinos simultaneamente. Selvara ergueu um pergaminho antigo, os olhos preocupados. Encontrei algo perturbador. Há registros de outros uníssonos ao longo da história. Todos foram caçados, alguns capturados para serem usados como armas, outros mortos para evitar que seu poder ameaçasse governantes estabelecidos. Lyris sentiu o estômago revirar. Então não importa o que façamos, somos alvos. Arelion virou-se para ela, pegando suas mãos. Então nos protegemos, juntos, como sempre deveria ser. Mas naquele momento, a porta da biblioteca se abriu violentamente. Isolde Mirentani, a conselheira que sempre desconfiara de Lyris, entrou apressada, o rosto pálido. Majestade, Maevron foi encontrado inconsciente nos subterrâneos e a cela de Therion está vazia. Arelion soltou as mãos de Lyris e correu para fora, ela seguindo logo atrás. Nos subterrâneos, encontraram Maevron sendo atendido por curandeiros, uma contusão feia na lateral da cabeça. Ele acordou lentamente, a voz rouca. Foi Isolde. Ela libertou Therion. Todos se viraram para a conselheira, que havia os seguido até ali. Mas em vez de negar, ela sorriu friamente. Desculpe, Majestade, mas você escolheu o lado errado. Ela ergueu a mão e um sinal luminoso explodiu no ar. Imediatamente, guardas que Arelion julgava leais viraram suas espadas contra ele. Quase metade da guarda havia sido comprada, e das sombras Draven emergiu, acompanhado de Cyrene e Raidan, todos sorrindo. Arelion colocou-se na frente de Lyris, mas estavam cercados. Draven deu um passo à frente, a voz calma e letal. Os uníssonos são poderosos demais para existirem livremente. Você será neutralizado, Rei Arelion, e ela será levada para Greymar, onde seu poder será estudado e controlado. Arelion rugiu, a transformação começando, mas Cyrene jogou um pó prateado no ar que o fez cambalear, enfraquecendo. Pó de lua negra. Anula a magia ancestral temporariamente. Lyris tentou canalizar energia, mas sentiu o bloqueio. O pó afetava o vínculo. Raidan avançou com correntes especiais, forjadas com runas de contenção. Arelion lutou,
mas enfraquecido e em número inferior, foi dominado. Eles o acorrentaram, forçando-o de joelhos. Lyris gritou tentando chegar até ele, mas Draven a segurou com força sobrenatural. Não! Aurelion ergueu os olhos para ela, e mesmo acorrentado, mesmo derrotado, havia fogo naquele olhar. Lyris, não desista. Eu vou encontrar você. Draven sorriu cruelmente. Improvável. Você será mantido aqui, vivo, mas preso, enquanto ela estará muito, muito longe. Isolde se aproximou, a expressão triunfante. Ar-Solkar merece um governante sem fantasias de poder ancestral. Alguém prático, alguém como eu. Ela fez um sinal, e guardas traidores começaram a arrastar Lyris para fora. Arelion. Ela lutou, mas as mãos de Draven eram como garras. Ele a puxou pelos corredores, enquanto atrás dela, Arelion rugiu de fúria e dor. Quando chegaram ao pátio, uma carruagem negra esperava. Draven jogou Lyris dentro, e antes que ela pudesse reagir, ele injetou algo em seu braço. Durma, uníssono. Quando acordar, sua vida como conhece terá acabado. A visão de Lyris escureceu. A última coisa que viu foi o castelo de Ar-Solkar se distanciando, e a sensação do vínculo com Arelion gritando de dor e desespero através da conexão. Lyris acordou em uma cela fria, as paredes de pedra úmida e escura. Correntes runadas prendiam seus pulsos, bloqueando sua capacidade de canalizar energia. Sua cabeça latejava, mas a dor física não era nada comparada à agonia que sentia através do vínculo. Arelion estava vivo, ela conseguia sentir, mas a conexão estava abafada, distante, como se algo tentasse bloqueá-la. E ela sentia a angústia dele, o desespero, a fúria impotente. A porta da cela se abriu e Draven entrou, carregando um livro antigo de couro negro. Bem-vinda a Greymar, uníssono. Espero que sua estadia seja produtiva. Lyris ergueu o olhar, os olhos verdes brilhando com desafio apesar das correntes. Você não vai conseguir usar meu poder. O vínculo não funciona sob coerção. Draven sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Eu sei, mas não preciso de sua cooperação. Preciso apenas estudar como o vínculo funciona e então replicá-lo. Imagine um exército de uníssonos controlados. Invencível. Lyris sentiu um calafrio. Você está louco. O vínculo não pode ser forçado ou replicado. É destino. Tudo pode ser replicado com conhecimento suficiente. E você, minha cara, é minha melhor cobaia. Ele saiu, trancando a porta novamente. Lyris fechou os olhos, concentrando-se no vínculo. Estava fraco, mas ainda lá. Ela tentou enviar uma mensagem através dele. Arelion, estou viva, resista. Não sabia se ele conseguiria ouvir, mas precisava tentar. De volta a Ar-Solkar, Arelion estava acorrentado na antiga câmara de contenção, guardas traidores vigiando a porta. O pó de lua negra ainda enfraquecia seu poder, mas a fúria o mantinha consciente. Isolde havia assumido o controle temporário do castelo, declarando que Arelion estava indisposto e que ela governaria até sua recuperação. Mas nem todos haviam traído. Silvara conseguiu se esconder na biblioteca e Maevron, apesar dos ferimentos, reuniu os guardas que permaneceram leais. Eram poucos, mas determinados. Na segunda noite de cativeiro de Arelion, Silvara encontrou algo crucial nos arquivos mais antigos. Uma forma de quebrar o bloqueio do pó de lua negra usando a própria energia do vínculo como catalisador. Ela levou a informação para Maevron, que imediatamente planejou o resgate. Na madrugada do terceiro dia, Maevron e 6 guardas leais invadiram a câmara de contenção, subjugando os traidores em silêncio. Eles libertaram Arelion e Silvara imediatamente aplicou o ritual que havia encontrado. Concentre-se no vínculo, Majestade. Deixe a conexão com Lyris guiá-lo. Arelion fechou os olhos, buscando aquele fio invisível que os conectava. Estava fraco, distante, mas quando o encontrou, agarrou-se a ele com toda a força. E então ouviu a voz de Lyris, fraca mas clara. Arelion, estou viva. Resista. Seus olhos se abriram, brilhando com luz prateada. O pó de lua negra foi expelido de seu sistema e o poder voltou como uma avalanche. Ele se levantou, a presença de Alpha retornando com força total. Reúna todos os leais. Vamos retomar Ar-Solkar. E depois,
Vamos buscar Lyris. A batalha pelo castelo foi rápida e brutal. Aurelion, sem mais bloqueios, era uma força imparável. Isolde tentou fugir, mas Maevron a capturou. Os guardas traidores se renderam ao ver o rei Alfa livre e em pleno poder. Em 2 horas, Arsolcar estava novamente sob controle de Aurelion, mas ele não perdeu tempo. Usando o vínculo como bússola, sentiu a direção onde Lyris estava. Greymar. Há 3 dias de cavalgada, ele reuniu sua guarda pessoal, 20 dos melhores guerreiros, e partiu imediatamente. 3 dias depois, ao amanhecer, Aurelion e seus guerreiros chegaram ao castelo sombrio de Greymar. Não perderam tempo com diplomacia. Invadiram. Draven estava nos subterrâneos com Lyris quando ouviu os gritos de alarme. Ele correu para enfrentar os invasores, mas subestimou o poder de um alfa enfurecido lutando por sua uníssono. Aurelion o encontrou no corredor principal e a luta foi breve. Draven tentou usar magia sombria, mas Aurelion, canalizado pelo vínculo, era imune. Com um golpe preciso, desarmou o arcano e o lançou contra a parede. Onde ela está? Draven cuspiu sangue, mas sorriu. Tarde demais. O ritual já começou. Quando terminar, o vínculo dela comigo será mais forte que com você. Aurelion rugiu e correu para os subterrâneos, seguindo a pulsação do vínculo. Encontrou Lyris em um círculo ritual, correntes brilhando com energia escura, e Draven havia deixado um feitiço automático ativo tentando corromper o vínculo. Lyris estava consciente, mas fraca, lutando contra a invasão energética. Aurelion não pensou. Entrou no círculo, quebrando as correntes com força bruta, e puxou Lyris para seus braços. No momento em que se tocaram, o vínculo explodiu em luz prateada pura, expulsando toda a magia sombria em uma onda devastadora que rachava as paredes. Lyris se agarrou a ele, soluçando. Você veio. Eu sabia que viria. Aurelion segurou o rosto dela com ambas as mãos, os olhos âmbar brilhando com intensidade absoluta. Eu sempre vou encontrar você. Sempre. Não importa onde esteja. Não importa quem tente nos separar. Somos uníssonos. Somos inseparáveis. Ele a beijou finalmente, e o beijo foi tudo que ambos haviam segurado. Desespero, alívio, amor, conexão absoluta. As marcas em seus corpos brilharam em sincronia perfeita, e a energia que emanaram curou todas as feridas de Lyris instantaneamente. Quando se separaram, Lyris sorriu através das lágrimas. Vamos para casa. Aurelion sorriu, um sorriso verdadeiro, completo. Vamos. 6 meses depois, Arsolcar estava mais forte do que nunca. As rachaduras lunares não voltaram. O pacto estava selado, não por obrigação, mas por amor verdadeiro. Aurelion e Lyris governavam lado a lado, não como rei e consorte, mas como uníssonos, iguais, complementares. E quando a notícia se espalhou de que outros uníssonos estavam começando a despertar em diferentes reinos, em vez de medo, trouxe esperança. O equilíbrio estava retornando ao mundo. Naquela noite, na sacada onde quase se beijaram pela primeira vez, Aurelion abraçou Lyris por trás, observando as estrelas. Você acredita em destino agora? Ele riu baixinho. Acredito em você, e isso é mais poderoso que qualquer destino. Lyris se virou nos braços dele, os olhos brilhando. Então, acredite nisso também. Nosso futuro será incrível. E ele a beijou novamente, sob a lua cheia, enquanto Arsolcar brilhava em paz. Porque alguns vínculos não são apenas destino, são escolha, coragem e amor que desafia tudo. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.